Olá, pessoal! Neste vídeo nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Que conjunto é esse? Vamos lá. O conjunto dos números racionais é um número x, tal que x vem de uma divisão de a por b, sendo que a é um número inteiro e b também é um número inteiro excluindo zero, ou seja, b, como é denominador, tem que ser diferente de zero. Então, os números racionais são qualquer número que podem ser escrito em forma de fração, ou seja, os números naturais, número 2, ele pode ser um número racional sim, porque olha só uma fração que eu posso escrever o número 2. 6 dividido por 3, isso não é 2? Então, o número 2 ele também pode ser escrito em forma de fração. Vão ter as dízimas periódicas, os números decimais, 0,333, isso vem de uma fração. Os números 1,5, que também vem de uma fração. Então, esses números são os números racionais, todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, se os números racionais vêm de uma fração, vamos falar um pouquinho sobre as frações, sobre as operações com frações, certo? Então, na adição e subtração de fração, nós já sabemos que adicionar ou subtrair frações precisa de um detalhe. Os denominadores precisam ser iguais. Então, aqui, se as frações têm o mesmo denominador, já podemos fazer o resultado dessa operação aqui. Se o denominador é 3, eu vou repetir o denominador e somar o numerador. 4 mais 5, 9. Certo? Então, nessa aqui é uma subtração, denominadores iguais, repete o denominador, 10 menos 3, o numerador será a subtração, 10 menos 3, 7 quinzeavos, certo? Quando o denominador é igual, beleza, tranquilo. Agora, quando o denominador é diferente, é necessário transformar essas duas frações. Precisamos encontrar frações equivalentes a essas duas que tenham o mesmo denominador. Bom, para isso nós precisamos fazer o MMC entre os denominadores. Isso vocês já sabem fazer, o MMC entre 12 e 3 é o próprio 12, certo? Então, o MMC entre 12 e 3 é o 12. Sabendo disso, o novo denominador das frações será 12, certo? Com isso, a gente faz o seguinte: 12 vai dividir pelo denominador aqui da primeira, 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 7, 7. 12 dividido pelo denominador aqui, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 5, 20. Pronto, já temos frações equivalentes às anteriores com o mesmo denominador. O denominador é 12, repete, e soma os numeradores, 20 mais 7, 27. Isso aqui vocês já sabem fazer, assim como a multiplicação também. Bom, multiplicação não tem segredo, a gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Numerador com numerador, 2 vezes 7, 14. Denominador com denominador, 5 vezes 3, 15. Então, o resultado dessa multiplicação, 14 quinzeavos. Divisão também não tem segredo. Tem aquele macetezinho que vocês já sabem. Divisão entre frações, repete a primeira fração, 5 sextos, inverte o sinal de divisão pelo oposto dele, que é multiplicação, né? Inverte o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda, repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda fração, 3 meios. E agora nós temos uma multiplicação que nós vemos aqui, que é numerador com numerador, 5 vezes 3, 15, denominador com denominador, 6 vezes 2, 12. Temos uma outra forma de escrever divisão de frações, 5 terços dividido por 2. Bom, o 2 aqui nós já vimos que ele pode ser escrito em forma de fração, e se for 2 dividido por 1, também é 2. Então, o denominador aqui do 2 é o 1.
A mesma forma, divisão, repete a primeira fração, 5/3, troca o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda, era 2 dividido por 1, vai ficar 1/2, certo? Numerador com numerador, 5 vezes 1, 5, denominador com denominador, 3 vezes 2, 6. Então, aqui nós temos 5/6. Potenciação. Bom, potenciação vocês já sabem o que é, vocês já fazem isso normalmente. Então, nós temos aqui 1/3 ao cubo. Isso é a mesma coisa que 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Que também é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3 também, né? 3 elevado a 3. Então, esse expoente da fração inteira, ele pode vir para o numerador e para o denominador. Então, 1 ao cubo, 1. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, aqui é a resposta dessa potenciação. Um detalhe que eu preciso atentar para vocês. 1/3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, dá 1, e nós já falamos sobre isso. 1/3 elevado a 1, qualquer número elevado a 1, é ele mesmo. E 1/3 elevado a um expoente negativo. Se o expoente é negativo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar esse expoente em um número positivo. Como que eu faço isso? Invertendo a base. Se aqui é 1/3, invertendo a base vai ficar 3 dividido por 1. A gente não precisa escrever, vou escrever aqui, mas na próxima eu tiro. 1/3 eu vou inverter, 3 dividido por 1, e aí o expoente fica positivo. Então, no caso, nós temos 3 ao quadrado, que dá 9. Tudo bem? Radiciação. Nós temos aqui raiz quadrada de 4 nonos. Na radiciação, pessoal, a gente pode separar, fazer a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 9. Isso vem da propriedade da radiciação. E aí nós vamos ter a resposta, raiz quadrada de 4, 2, e a raiz quadrada de 9, 3. Então, a raiz quadrada de 4 nonos é 2/3. E o que essas coisas podem me ajudar, professora? Bom, eu tenho aqui para vocês um probleminha que tem na apostila de vocês, na página 51, questão 38. E vai falar um pouquinho em como a gente pode usar as frações em determinados momentos. Bom, e o problema diz assim: 3/5 de um total de 20 laranjas estão azedas e as demais estão doces. Quantas são as laranjas doces? Bom, primeiro eu preciso determinar, nós já sabemos que temos um total de 20 laranjas, e dessas 20 laranjas, 3/5 estão azedas. Nós temos que 3/5 de 20 laranjas está azeda. E qual é a fração que representa a parte doce, as laranjas doces? Olha só, vamos pensar um pouquinho. Bom, eu tenho que, num total de 20 laranjas, ou pensar numa barra de chocolate. A fração aqui é como se estivesse dividida em 5 partes iguais. 3, 4, 5. E a parte de laranjas azedas é 3/5. Então, eu pego 3 partes do que está dividido em 5 partes. Então, essa parte pintadinha de preto representa 3/5. E esses 3/5 é o que está azeda. O restante, aqui de vermelho, é o que está doce. Da fração, se está tudo dividido em 5 partes iguais, a parte doce representa o quê? 2/5 do total. Então, quer dizer que 2/5 de 20 laranjas, do total de laranjas, são laranjas doces. Certo? E como que eu faço essa conta? Eu quero descobrir quantas são as laranjas doces. Então, eu quero descobrir 2/5 de 20. 2/5 de 20 vai representar quantas laranjas? Para fazer essa conta é simples, é só multiplicar esse desenho aqui, a gente faz uma multiplicação. 2/5 de 20 é 2/5 vezes
20. Isso será igual, olha só, 20 aqui é a mesma coisa que eu tenho um denominador 1. Multiplicação de frações, numerador com numerador, 2 vezes 20, 40. Denominador com denominador, 5 vezes 1, 5. 40 dividido para 5, 8. Então, neste problema, pessoal, encontramos que 8 laranjas é o que a gente precisava. Das 20 laranjas, apenas 8 são doces. Certo? Então, as frações nos ajudam, pode nos ajudar nesse tipo de problema. Tudo bem, pessoal? Beijinho, até a próxima.